muito tempo sem vir. Prazer em ver. Tá tudo bem, eu dei uma desculpa, não estava trabalhando, por um motivo, estava trabalhando, tá tudo bem. Tá perdoado. Brincadeiras à parte, gente. Todos bem? Todos, né? Que maravilha, ó. Todo mundo com um sorriso estampado no rosto, que maravilha. Não vou perguntar mais nada. Podemos ir embora, tá tudo certo, já está todo mundo revigorado, então está todo mundo liberado. Só que não. Bom, se estamos aqui, estamos dispostos a ouvir o que o Espiritismo tem a oferecer, né? O que o palestrante desta noite tem a oferecer, que foi lá, fez o estudo do Evangelho dessa noite, fez aqui uma apresentação, vai fazer uma apresentação para a gente, né? Espero que toque os nossos corações, que possamos sair daqui bem melhores do que aqui viemos, certo? Bom, temos os nossos recados aqui da casa. Para quem não sabe, nós temos aqui o bazar, né? Então nós temos aqui a venda de roupas, de calçados, eletrodomésticos. Já tivemos neste mês, agora será no próximo mês. E aquela roupinha que tiver ali no nosso canto, aquele eletrodoméstico, aquele calçado que está ali, às vezes está sorrindo para a gente não está nem aí, às vezes vira para lá, vira para cá, nem bate o olho, a coisa está lá sorrindo para a gente não pega e acaba esquecendo. Traz aqui para a gente, né? Ajuda o nosso bazar. Nós temos as despesas aqui da casa, esse bazar é uma forma de arrecadarmos, para mantermos aqui essa casa em pé, temos as despesas do aluguel, temos aqui a conta de luz, conta de água. Então o bazar serve para ajudarmos, né? Não tenho uma roupa, não tenho nada, gostaria de, sei lá, doar alguma quantia, não tem problema, temos ali agora o nosso curso, quem se sentir à vontade, tudo bem, quem não se sentir à vontade também não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? É só um recado que a gente dá e fica a mercê, tá? Tranquilo. Bom, para que possamos então darmos início a mais uma noite de Evangelho, então é o momento de tranquilizarmos. É o momento de relaxarmos o nosso corpo físico. É o momento também de deixarmos as nossas preocupações do dia a dia de lado. É o momento de se concentrar na equipe do plano maior, que sempre nos acompanha, que está esta noite aqui também, nos acolhendo, de braços abertos. Agradecemos desde já a mentora desta casa, Joana de Ângeles, pela disponibilidade de toda a sua equipe, que auxilia aos trabalhos da noite de hoje. Então, para que possamos dar início em mais um Evangelho da noite, vamos fazendo em pensamento a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós estamos retomando o trabalho de assistência física. Desde a pandemia, né, desde o início da pandemia não houve esse trabalho, né, teve um encerramento, por conta que a proximidade é um pouco maior, né, do médium com o assistido. Então, por conta da pandemia, não teve mais trabalho, mas nós estamos retornando hoje a esse trabalho, que vai ser a cada 15 dias. Então, hoje terá a assistência física, na próxima semana será a assistência espiritual normal, e depois, após, novamente a assistência física. Então, vai ficar intercalando, tá? Como era antigamente, tá bom? Só para
vocês notarem alguma coisa diferente, é por conta disso, tá? É um trabalho diferente na noite de hoje. Então nós vamos envolver o nosso querido irmão Rodrigo, vulgo Quitão. Rodrigo, quem é Rodrigo? Nem ele sabe o nome dele direito. E parar por todos nós a palestra da noite de hoje. Então, isso aí. Seu Quitão, que é Vamos lá? Boa noite a todos. Ah, não. Ah, não. Ah, não, camaradinha nem pequenininho. Calma aí. Tá tudo tranquilo. Calma aí. É pra ver como é que está a sua. Vamos lá. Como é que está a sua paciência, a sua respiração. Tá vendo? Agora foi. Viu? Tá vendo? Então, primeiramente, boa noite. Tá? Hoje, a palestra de hoje, agradecendo pela oportunidade, não só a minha, como a de todos nós, tá? E tá vindo aqui falar um pouquinho do Evangelho. E o Evangelho da noite de hoje é: deixai vir a mim os pequeninos. Esse tema encontra-se no capítulo 8 e é intitulado de Bem-aventurados os que têm o coração puro, itens 18 e 19. Só que tem um detalhe: a palestra da semana passada foi sobre o quê? Deixai vir a mim os pequeninos. Qual que é a diferença então? É essa partezinha aqui, instruções dos Espíritos. A semana passada foi o item de 1 a 4 e de hoje é 18 e 19. Essa partezinha aqui, instruções dos Espíritos, todos nós vamos nos depararmos com essa situação e todos vão entender, tá bom? Um detalhe muito importante antes que eu esqueça é assim: ali na frente tem um quadro onde tem quem vai fazer a palestra, qual que é o tema. Vocês podiam até começar a pegar o costume, se quiser, de dar uma olhada lá e dar uma lida no Evangelho do que vai ser a próxima palestra, porque aí vocês vão conseguir o quê? Fazer uma mescla, né? Do que vocês leram, do que vocês compreenderam e do que vocês estão se deparando aqui. Por quê? Porque às vezes a gente dá uma lida assim, né? Deixar vir a mim os pequeninos. O que quer dizer? Então a tua cabeça pode ir para um lado, e quando você vem aqui você se depara com outro ponto de vista que você raciocina: putz, ó, é verdade, deixa eu começar a pensar por outro ponto de vista, não só quando você dá a primeira leitura e te vem na cabeça, mas por outros ângulos, tá? Para começar, eu preciso fazer duas perguntas. Eu vou precisar que alguém me ajude. Voluntários. Voluntários. Levantei as mãos. Uma primeira pergunta muito difícil. Muito difícil. Olha lá, quem faz o curso aí, olha lá, já está muito difícil. É para atacar. Opa! Então vamos lá. Você conhece alguém que já nasceu adulto? David, você já conhece? Ninguém que já tenha nascido adulto. Já conhece? Ninguém. Ah, ele vai falar que assistiu aquele filme lindo lá do Benjamin Button lá. Aí, meu. Eu ia responder isso aí. Aí foge do que eu me preparei para quando conhecer esse filme. Eu estava crente que todo mundo ia responder que não. Mas vamos lá. Ah, pega de novo. Então é assim: alguém conhece alguém que já nasceu adulto? Não. Agora, uma pergunta muito fácil, tranquilo. Alguém se prontifica a responder? Dona Marlita? Não. Vou aliviar minha sogra, tá, hoje. Você devia fazer o contrário. E aí, quem que eu posso escolher? Escolhe uma aí, Bruno. Quem é Dona Marli? Lógico. Dona Marli, tão fácil, tá? Fácil. Uma perguntinha para a senhora. Por que nascemos como bebê? Ou seja, frágil e totalmente dependente de alguém? Essa pergunta é fácil. Por qual motivo? Difícil era outra, né? De saber se já nasceu adulto ou não, mas essa é fácil. E aí? Vai depender de alguém, né? Então, mas qual o motivo que a gente nasce bebê todo frágilzinho e não já adulto formado? Aí é um ponto. Vamos então trabalhar esse raciocínio? Vamos lá. Jesus, onde que ele encarnou? Ele encarnou no nosso planeta Terra. Até então não é novidade para ninguém.
certo? E o nosso planeta Terra, o que na realidade ele é? Provas e expiações. Então aqui a gente começa a trabalhar um raciocínio, que é o quê? Nós temos 5 etapas de evolução do nosso planeta. Já passamos pela parte primitiva, estamos agora aqui, provas e expiações. E nós temos outra, regeneração feliz e puro. Nesse momento, nós estamos transitando de provas e expiações para regeneração. Isso daí vai acontecer até o final do ano. 2023 a gente vai estar aqui em regeneração? Longe disso. Vai longe, muito longe. Você vai dele e vai voltar, e vai de novo, e vai voltar, e vai de novo, e ainda vai estar na transição. Mas tranquilo, não se assuste, tá? Então nós estamos nessa fase de transição. E o que aconteceu? Quando Jesus encarnou aqui na Terra, ele veio há 2055 anos atrás, quando ele nasceu como bebê. E o que aconteceu? Ele veio trazendo, cresceu, como todos nós, e até uma palestra do Ricardo do ano passado, ele comentou o seguinte, que Jesus, ele desencarnou com quantos anos? 33. É que o Pires é meu amigo, ele fala 33. Ele fala 33. Então, para evitar isso daí, então, 33. Só que detalhe, a vida ativa de Jesus, com todos os ensinamentos, começou com quantos anos? 30. Em apenas 3 anos, que ele fez tudo o que ele fez. Então é assim, e o que foi o que ele fez? Ele deixou os ensinamentos lá há 2055 anos, que iniciou com o nascimento dele, mas com seus 2017 anos atrás, que ele começou a trazer o que? Esse conteúdo. Só que esse conteúdo para a época era tudo muito novo. Então o que acontecia? Quando ele se deparava com alguma oportunidade, o que ele fazia? Ele usava essa oportunidade para ensinar alguém. E dentre esses ensinamentos é esse que a gente vai ver hoje. Tá? Então o que acontece? Ele usava muitas parábolas, ele usava muito material didático, por exemplo, as crianças. Por quê? Porque o pessoal da época tinha uma certa dificuldadezinha de compreensão. Então ele utilizava desses artifícios para facilitar a compreensão de todos eles. Então, por exemplo, quando Jesus veio e começou os ensinamentos, o que até aquele momento todo mundo tinha ciência? De que eu nasci, morri, acabou. Então, se todo mundo tinha essa mentalidade, o que acontecia muito? Eu vou proteger, eu vou dar o melhor para o meu amigo, para o meu parente, para aquele que eu amo. Todos os outros, pouco me importa. Por quê? Já que eu vou nascer, vou morrer e tchau, então é assim, é onde tinha grandes riquezas amontoadas para deixar só para aqueles parentes, onde escravizava aqueles na qual não gostavam, aqueles que tinham o poder, eles pegavam e faziam aquela proteção das pessoas da qual eles gostavam. E todo o resto não tinha nenhum amor por aqueles. Tanto é que Jesus ele se aproximou de quem? Daqueles que mais eram necessários. Aqueles pobres, os humilhados, aqueles que passavam por diversas dificuldades. Ele se aproximou deles. Para quê? Para mostrar que eles têm muita importância. Porque todos nós somos iguais. Porque nós somos espíritos. É aquilo que a gente, no começo de tudo, nós somos espíritos. Aquilo que nós vimos naquela palestra. Nós estamos brasileiro, né? Eu sou brasileiro ou estou brasileiro? Eu só estou. Por quê? Porque quando eu desencarnar, eu volto para o plano espiritual, depois eu venho numa outra encarnação, que eu vou ser o quê? Não sei, vai ser de acordo com o que eu preciso evoluir. Então o que aconteceu? Jesus, ele veio dando esses ensinamentos. E um desses ensinamentos é justamente esse, deixar vir a minhas criancinhas, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais
esse raciocínio. E tudo que nós vamos ver hoje é com base nas obras de Kardec. Então é assim, a gente vai se deparar com perguntas dos livros dos Espíritos, que é o que a gente está vendo nos cursos, tá? A gente vai se deparar com trechos do Evangelho, todos eles linkando esse assunto. E o que acontece? No livro dos Espíritos, nós temos 3 perguntas aqui que eu separei para a gente dar uma caminhada junto. A pergunta 379, ela diz assim: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Ele pode ser mais desenvolvido se mais progrediu. São apenas os órgãos, ainda imperfeitos, que o impedem de se manifestar. Age em razão do instrumento do qual se serve. Claro até aí? Tranquilo? Fácil de compreensão? A pergunta 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com os constrangimentos que o corpo lhe impõe? Não. Esse estado é uma necessidade. É perfeitamente natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. E a outra questão que eu coloquei aqui é a 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Aí é onde entra. Por que eu nasci bebê e não adulto? O espírito reencarna tendo em vista aperfeiçoar-se. É mais acessível durante esse tempo as impressões que recebe e que podem ajudar o seu desenvolvimento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação, ou seja, os pais. Isso é uma prova muito grande, não só para o espírito que vem como bebê naquela família, mas como os pais que criam aquele filho como bebê, dando todo o amor que os pais costumam dar para os filhos. Aqui tem uma partezinha que a gente já entra no processo reencarnatório. Então, nascemos bebê, passamos pela infância, né? A adolescência, a maturidade e a terceira idade. E aqui é onde o corpo físico chega ao fim. Esse pedaço entre o desencarne e o nascimento, quando você não está mais aqui no plano físico, no planeta Terra, no caso, como é que se chama essa partezinha aqui, quando você está no plano espiritual? Alguém se recorda? Erraticidade. Erraticidade. É lá na erraticidade que, no caso, essa pessoa aqui encarnada, chegando lá, ela vai ter um momento de contato com tudo aquilo que ela fez. Coisas boas, coisas ruins. É aquilo que a gente até falou lá no curso. Muitas emoções. Muitas emoções. Nossas emoções. Exatamente. Por quê? Porque geralmente nós não temos consciência de tudo aquilo que nós fazemos até a gente conseguir compreender aquele ponto. É aquilo que a gente estava conversando, seu Paulino, no curso aquela vez. Quantas coisas que eu fiz que eu achava que era certo. Quando chegou um momento de compreensão, você olha para trás e fala: nossa, o que eu já fiz? O que eu já aprontei? Que eu poderia ter evitado se eu tivesse ou se eu soubesse o que eu sei hoje. É nesse momento de fortes emoções que você vai se deparar lá. E esse momento é necessário e muito. Por quê? Porque ajuda a abrir os olhos do espírito desencarnado quando está na erraticidade. Para quê? Para você chegar e falar assim: nossa, eu preciso voltar. Me dá a oportunidade. Entendeu, menina? Me dá a oportunidade para ir voltar. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu preciso evoluir. Eu preciso me aperfeiçoar daquilo que eu fiz de errado. Eu preciso de uma outra oportunidade. Só que esse momento do desencarne, até você vir aqui de novo, haja fila, tá?
No curso eu tinha comentado lá de uma quantidade de espíritos desencarnados. E eu fui atrás dessa informação e é assim, porque eu tinha escutado do seu Luiz, com quem tinha dado o curso antes, e eu fui atrás dessa informação. Essa informação quem trouxe foi o Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, no livro Roteiro, de 1952. Não sei se a senhora já leu, dona Lourdes, mas é assim, esse livro que Chico Xavier psicografou, de 1952, chamado Roteiro, lá na época a população do mundo era de 5 bilhões. E naquela época, Emmanuel disse o quê? Que espíritos desencarnados eram por volta de 18 bilhões. Então, em 1952, 5 bilhões encarnados e 18 por aí, na fila. Ou seja, o que nós temos que fazer? Aproveitar ao máximo essa encarnação. Não quer dizer que você desencarnou, você vai lá para o final da fila e tem 17.999 na minha frente. Não, não é isso, tá? Mas a fila é longa. Isso só para o planeta Terra. Então, justamente. Então é assim, sabe? Os outros. Exatamente. Então é assim, o número é grande. Por isso que essa oportunidade a gente tem que agarrar, como se diz, com unhas e dentes, tá? Então, esse momento, ele é muito importante da erraticidade porque ajuda a abrir os horizontes. E quando você encarna, esse momento que a gente viu naquela pergunta 383, ela é muito importante para o espírito. Por quê? Porque esse momento de transição, de quando ele estava na erraticidade, entrando para o plano material, esse momento ele precisa, vamos colocar assim, num linguajar mais popular, ele precisa de uma calmaria. Uma calmaria para quê? Para ele se ambientar. Opa, peraí, estou aqui, sabe? Ele veio sem lembrança nenhuma do que foi lá atrás, então ele está ali se ambientando, ele está aberto para adquirir total conhecimento que os pais vão passar. Então até o 9º ano, né, de 0 a 9, geralmente as crianças elas são uma esponja, absorvem tudo. Então é muito importante para o espírito que está encarnando naquele momento, como também é muito importante para os pais. Por quê? Porque até tem aquela situação, o fato do esquecimento é uma prova da misericórdia de Deus. Por quê? Imagina quem tem filho aqui, se soubesse quem foi o filho ou o espírito do filho em vidas passadas. Será que iria amar o filho como geralmente os pais amam? Então, isso daí é uma prova da misericórdia de Deus. Por quê? Porque quando você tem um filho, você ama de tudo. Você até fala, né, que ama mais do que você mesmo, né? Mas por quê? Por conta dessa situação de aprendizado. Então é uma prova para os pais, como também é uma prova para os filhos. Aí nós entramos num detalhe. E só um negócio muito importante, tá? Quando a gente fala de encarnar, tá, e desencarnar, uma palestra também do Ricardo do ano passado, ele comentou o seguinte, que quando Jesus veio para encarnar aqui na Terra, ele sendo um espírito muito puro, lá naqueles planetinhas lá que a gente viu lá, um espírito muito puro, de muita luz, para ele conseguir sair da erraticidade, para conseguir se adequar à vida material, ao corpo físico, levou cerca de 1000 anos essa preparação. Para ele conseguir adentrar ao mundo material. Então ele precisou se adaptar e muito para poder conseguir absorver, tá, essa vida material, esse encarne dele, com a autorização de Deus para vir naquela determinada época, trazendo todo o conteúdo de que a população tanto necessitava. Aí nós entramos naquela partezinha, instruções dos espíritos. Por quê?
Em 1863, em Paris, em um dos encontros mediúnicos de Allan Kardec, o espírito de João o Evangelista, que foi lá no encontro com o espírito, ele veio explicar mais, de uma forma mais minuciosa, o que Jesus tinha dito. Que o que seria? Antes da gente ler aqui, o que aconteceu? Jesus, indo para Jerusalém, em um certo momento, porque não tinha Uber, não tinha táxi 99, né? Não tinha nada, não tinha... Então ele estava indo a pé, E nesses momentos aí de caminhada, o que aconteceu? Um monte de criancinhas grudaram nele. E o que os apóstolos que estavam seguindo Jesus fizeram? Sai daqui, não, já se viu aqui, não, sai fora. O que Jesus fez? Aproveitando esse momento, ele pegou o gancho para dar mais conteúdo para todos que ali estavam. E que conteúdo que foi esse? Foi quando ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então ele trouxe esse conteúdo, por forma de parábolas, de uma maneira mais didática, utilizando as crianças, conforme nós dissemos no começo. Só que aí a gente começa agora ao quê? A ir pegando os trechos para facilitar a nossa compreensão. E quem que trouxe essa explicação de uma maneira mais fácil e tranquila? Foi o Espírito João o Evangelista. E a gente começa trabalhando de que maneira? No entendimento espírita, o reino dos céus, ou o reino de Deus, indica um estado de alma. Isso é muito importante, um estado de alma. Um sentimento de plenitude, que não é um lugar circunscrito no plano físico ou no plano espiritual. Ou seja, eu quero ir para o reino de Deus, ou o reino dos céus. Onde que é, Rosângela? Que ônibus que eu pego? Para onde que eu vou? É na Zona Leste, Zona Norte? É ali em Mariporã? Onde que é? Não é em nenhum lugar. É dentro de nós. Por quê? Porque é um estado de alma. É um estado da nossa alma. Como também, a felicidade, a tristeza. Tudo isso é nosso. Como também aquela questão, do umbral. O umbral não é aquele lugarzinho, você vai ali, você pega o elevador, você vai lá. Não. O escorregador, se for no playground. Então é assim, é um estado da nossa alma. Isso daí é muito interessante e importante a gente sempre ter em mente que tudo é dentro de nós, tá? Assim mesmo como Deus, contato com Ele. Um outro detalhe também é o seguinte: em Bordeaux, 1863 também, um espírito intitulado o Espírito Protetor, ele também vem facilitar a compreensão de um outro trecho do mesmo capítulo. Qual que é esse outro trecho? Que é o item 19. Deixai vir a mim os pequeninos, pois têm um alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as curas? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? Ou seja, esse outro trecho aqui, que o Espírito Protetor veio explicar, é a questão do quê? Que todos nós somos doentes e que nós precisamos do quê? Buscar a cura. De que maneira? Pelos ensinamentos do Cristo. Então todos nós, se estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, não é à toa, tá? Não é à toa. Então todos nós estamos aqui lá, não é no mesmo barco, é no mesmo oceano. E todos nós estamos precisando o quê? Evoluir,
aperfeiçoar, curar as nossas doenças, porque todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos. E devemos ter o que em mente? Sempre em busca o caminho de Jesus. Então aqui esse trecho aqui, quando mostra, né, Jesus com as crianças no colo, ele quer mostrar toda a simplicidade das crianças, da maneira que elas encaram o mundo, da maneira que elas olham, né, o ponto de vista que elas costumam enxergar os problemas, a felicidade, a tristeza, tudo. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, de simplicidade. Exemplos esses que talvez aquilo lá, pelo menos para mim, quando eu vejo uma figura, facilita essa tal compreensão que eu preciso. Tá? Então vamos lá. Olha lá. É aquilo lá, sem palavras, né? Eu te ajudo. Olha lá. Né, o menino com toda a simplicidade realmente. Essa daqui pegou até a mãe, né? Quero mamar. Vamos dançar? Vamos dar um passeio. O menino aqui está encantado. Aqui é uma estátua, né? De um homem com uma bicicleta e um menino encantado. Aqui, ó, também quero jogar 3 estátuas e os meninos ali, como se as estátuas fossem reais. Um beijinho. O que é isso? Deixa eu te contar um segredo. O que estamos pensando? Então, quer dizer, eles conseguem, né, interagir, coisa que nós adultos, muitas vezes a gente passa, deixa ali, né? E não tem essa... A gente perdeu isso. Perdeu por conta do quê? Dos boletos para pagar, né? Dos problemas que vêm. Mas a gente sempre tem que se recordar do quê? Que as crianças, elas estão dentro de nós. Quero saber essa história. E entretido, pô, eu teria que falar realmente, né? Novos amiguinhos. Essa daqui eu achei demais. Por quê? Porque ela tá com uma feição, sabe? Ela não sabe, tá ali esperando a comunicação deles, mas, pô, né? Não tô falando nada. Não tô falando nada e ela tá ali, ó, compenetrada. Então, realmente, né? É bom a gente voltar e ver que, assim, todos nós não fomos crianças, porque já que ninguém nasceu adulto, todos nós passamos por essa fase. Então a gente tem que tentar resgatar. Gêmeos, os adultos precisam aprender com as crianças. Por quê? Não sei se vocês já se depararam com essa foto, mas essa foto foi o seguinte: teve uma festa numa escolinha, tá? E a mãe de um deles, ele chegou para a mãe, né? Um desses dois, e falou assim: eu tenho um irmão gêmeo. A mãe falou assim: não pode ser. Não, eu tenho lá na minha sala, eu tenho um irmão gêmeo. Um dos dois se identificou que o outro era gêmeo. Por quê? Porque estava com a mesma roupa. Quer dizer, para a criança que é inocente, que é frágil, que tem toda a simplicidade, ela não levou em consideração o que muitos de nós adultos levamos. Pô, mas espera aí, a cor da pele não é a mesma, sabe? Pô, você é maior do que o outro, ou você tem um cabelo assim ou um cabelo assado. Quer dizer, simplesmente com toda a inocência, falou meu irmãozinho. Por quê? Porque geralmente as crianças, diferentes de nós, por conta da nossa jornada, e às vezes aquela jornada que dá uma desviada, a criança ela enxerga mais o quê? O interior. A criança, o que acontece? Meu filho e o seu filho, Pires, ou minha filha e sua filha, tem uma, sei lá, uma discussãozinha ali. Aí você chega e fala, vamos parar, não sei o quê. Aí você vê ali alguma coisa, algum certo desconforto. Você virou as costas quando voltou, não acredito. Mas peraí, estão brincando de novo, normal, e brigam como se nada tivesse acontecido. Eu acho que quem tem filho aqui consegue saber e falar muito bem, né? Com propriedade de tudo isso daí. Então quer dizer, por quê? Porque as crianças carregam dentro delas
toda a simplicidade que nós precisamos resgatar, sabe? Parar é difícil? Claro que é difícil, porque depois de uma certa idade, o espírito ele começa a aflorar aquilo que nós fizemos em encarnações anteriores. Então, é aquilo lá, do 0 ao 9º ano, né? Geralmente é onde a criança absorve muito dos ensinamentos dos pais. Depois do 9º, aí pega a adolescência, meu, aí... Depois da quinta série, que aí o quê? Começa a aflorar aquilo, né? Que foi feito. O Espírito começa a mostrar mais para que veio. É aí aonde o quê? Quando você se depara com esses conhecimentos, né? Adolescência aí, né? Olha lá. A anteninha tudo. Então o que acontece? É nesse momento que a pessoa, né, o espírito, precisa ter consciência para não se desviar. É aí a importância de todo esse momento aqui, de se deparar, né, com esse conteúdo de informações, essa enxurrada de conhecimento e conseguir absorver para aquelas desviadinhas que a gente costuma dar. Opa! Só que tem um detalhe, né? Quando nós estamos adultos, geralmente a sociedade ela vai te direcionando. Aí é onde você precisa ter o quê? Consciência e falar, opa, peraí, tá todo mundo indo para lá. Não é porque tá todo mundo indo para lá que é o correto. Eu vou para onde me faz bem. Eu começar a ter a clareza. Pô, você pega o conteúdo, você pega o Evangelho. É aquilo que a gente fala, o Evangelho é o manual da vida. Pô, eu não sei muito bem o certo e errado. Não precisa ter dúvida. Pega lá o Evangelho. Pode estar certo. E os filhos ainda mais. Pegar ali é o manual para a vida toda. Sabe, é aquilo lá. São os passos de Jesus. Aquele espírito puro que demorou muito para conseguir vir aqui encarnar, como todos nós, para trazer o conhecimento necessário. E essa daqui que é demais, né? Dispensa comentários. E a gente pede, dai ao Senhor um coração puro como o das crianças. Realmente é o que a gente sempre precisa ir em busca para resgatar. Mas todas as crianças são assim? Como essas que a gente olhou? Bruno, eu acho que nem todas. Por quê? Olha lá. Ai, meu Deus do céu! Mas faz parte, tá? Faz parte. Não é pecado nenhum, não está nada de errado, faz parte. Por quê? Porque a criança não sabe que esse revestimento aqui é um porcelanato de não sei quantos reais o metro quadrado. Ele não sabe. A criança está o quê? Ela quer ali se divertir, ela quer pintar, quer desenhar, quer jogar para fora toda a sua imaginação. Toda a sua imaginação, exatamente. Às vezes a imaginação custa um pouquinho, tem um custo. E tira os pais um pouco do sério, mas faz parte. Outra propaganda da ONU, se souber faz bem. Então, isso. Ativa a economia e tá tudo certo, vamos que vamos. Tá? Então aí a gente entra agora num pouquinho do quê? Por que Jesus promete o reino dos céus para aqueles que se assemelharem às criancinhas? Não identificava ele ali, naqueles corpos infantis, espíritos encarnados, voltando ao palco terrestre com seus desafios, suas mazelas, suas lutas, assim como qualquer outro ser? Obviamente que sim. Então o que Jesus quis dizer com isso? O mestre educador falava do ser criança em si, do período da infância, dessa época em que todos somos cândidos, humildes e moldáveis. É justamente isso que a gente está falando. Como a criança, o motivo dela vir bebê é justamente para ter esse tempo entre a erraticidade e o corpo físico, e para também o que ela conseguir absorver de uma maneira extraordinária, que só as crianças realmente conseguem, né? E ele falava da pureza dos pequeninos, que ainda não tiveram tempo de se submeter aos vícios, que ainda não aprenderam a malícia nem a complexidade exagerada do comportamento adulto, que é aquilo que a gente está falando. Depois de um certo tempo, o adulto começa a aflorar
e é isso onde precisa sempre estar ali na rédea, né, com a nossa reforma íntima para colocar no trilho. A simplicidade, né, da criança, a vida da criança é simples, e Jesus estava ali exaltando a simplicidade na vida como mola propulsora para nos lançar a esse estado íntimo de felicidade, de reino dos céus no coração. É justamente aquilo. Onde fica o reino dos céus? O reino de Deus? É um estado na nossa alma. A criança se contenta com tão pouco, não é verdade? Valoriza as pequenas coisas, não tem vaidades, não é dissimulada nem preconceituosa. Assemelhar-se às crianças é também enxergar o mundo com alegria, com deslumbramento, sem ressalvas, sem mágoas. É ser mais leve. Sim, as crianças pesam muito menos do que os adultos. Mas é ser mais leves nas atitudes, nas preocupações, no apego excessivo às coisas. É aquilo que a gente estava falando, Pires. Entendeu? As crianças, com toda a sua simplicidade, sem estar muito atrelada a essa questão do bem material, né? Ela consegue estar mais ligada com o quê? Com o eu interior, exatamente. A ideia de criança de Jesus é o oposto da idade de velho. Não no sentido de idoso, mas daquele que não modifica suas opiniões, que não altera seu comportamento, que não cede por nada neste mundo. Ou seja, o que eu faço está certo, eu vou continuar fazendo e é assim que eu vou fazer até morrer. Mas peraí, você não está se dando mal? Sua vida não está meio conturbada? Não. É isso que eu nasci desse jeito e vou morrer assim. Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim. Velho é quem se deixou amargar pelo caminho. Aí é importante. Criança é quem respira alegria e dá novas chances a si mesmo e aos outros todos os dias. Ou seja, eu sou perfeito? Não. Estou longe disso. Tem alguém aqui perfeito? Não. Então todos aqueles erros ou percalços que a gente tem no meio do caminho, o que a gente precisa fazer? Se perdoar. Putz, errei. Não vou fazer o mesmo erro. Vou fazer diferente. Vou raciocinar para quê? Para não pisar na bola de novo. Isso daí, você começando com esses pequenos atos, quando você se dá conta, você já está fazendo diferente e muito do que você fez ou fazia no passado. Espiritualmente falando, ainda estamos na infância. Então é assim, um casal com uma idade, né, terceira idade, mas é assim, não precisa deixar de se divertir. Quer dizer, o interior, né, o eu deles ainda realmente está na infância. E o que acontece? Essa infância que a gente diz é espiritualmente falando, porque assim, o seu espírito, Rosângela, tem quantos anos? 12? 1000 anos! Só se for 12, também 1000 anos. Ué! É a simplicidade da criança. Encaixou o tema. Então é assim, muitos e muitos anos. E se ainda não somos perfeitos, logo nós somos, ou nós estamos na infância espiritual. Mas é uma infância ainda? Infância mesmo. Vamos colocar assim, se a vida, né, de um ser de 80 anos, em média, tá? 0 a 80, ser encarado infância até, sei lá, 10 anos, vamos colocar assim, no nosso trajeto espiritual, pode colocar que a gente está no 2 caminhando para o 3. Então quer dizer, só que esse 2 para 3, a gente já passou por inúmeras, mas inúmeras encarnações. Por isso que assim, a gente vai conseguir chegar no ano de 2023, assim, uma evolução muito grande. Eu indico o quê? Se quiserem aproveitar e evoluir bem, é assim, quiser passar uma meia horinha com a minha sogra, vai ser legal, para todos, sem exceção. Só não pode criar aquela fila de milhões, porque senão ela também vai ser assim, um pouquinho. Vai bem, dona Marli? Vai bem, né? Beleza, dona? A gente pode fazer a fila tranquila. Então é assim, a nossa evolução vai demorar e muito. Só que a gente precisa começar quando? Agora. Porque se a gente deixar para a próxima, quando chegar na próxima a gente vai lembrar?
Não. Aí lá na próxima a gente, pô, muito trabalho, deixa ir para outro. E assim vai, assim vai. Aí aquela pergunta, será que a gente já não fez isso nas encarnações anteriores? Para hoje a gente está se deparando com várias situações. No anterior você falou, deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Isso. Aí se você vai para a próxima, você não lembra dessa, aí você faz o quê? Deixa para a próxima. E assim vai. Aí tem um detalhezinho que é assim. O cientista que queria consertar o mundo e as crianças resolvem isso com uma facilidade. Exemplo, tá? Tinha um cientista que ele estava focado em consertar o mundo. Ele queria focar em consertar o mundo. Então ele acordava cedo e ia dormir tarde, acordava cedo e ia dormir tarde. Por quê? Porque ele queria consertar o mundo. Ele estava ali. E nisso chegou o filho dele. Papai, papai, papai. E ele, pô, eu não consigo dar atenção para ele agora porque eu estou querendo consertar o mundo. Papai, papai, papai. Ele falou, caramba. Para ele conseguir uma distração para o filho, para ele conseguir focar em consertar o mundo, o que ele fez? Ele começou a procurar o que ele poderia fazer. Aí ele se deu conta. Ele viu uma revista com um planeta, né, como figura. Ele arrancou a folha, pegou uma tesoura e picotou, fez como se fosse um quebra-cabeça desse planeta Terra. Aí ele falou assim, beleza, tô aqui, filho, vai ali no cantinho, vai lá montar o quebra-cabeça e depois a gente conversa. Aí ele falou, beleza, vou ganhar uns 2 dias, por quê? Porque ele vai ficar entretido, né, direto. E ele voltou para quê? Para consertar o mundo. Só que o que aconteceu? Passou ali umas 2 horinhas, o filho veio, papai, papai, já montei. Ah, não pode ser. Não pode ser. Como é que montou? Se eu ia levar, sei lá quanto tempo para montar. Não, papai, eu já montei. O que aconteceu com toda a simplicidade da criança? Ela pegou, virou uma das figuras e ela reparou que tinha uma foto de um homem desenhado na parte de trás do planeta. Então o que ele fez? Ele virou todos os papeizinhos e ele falou assim, eu não sei como é que eu monto o planeta, eu não sei como é que é, né? Mas eu sei como é que é um ser humano. Então o que ele fez? Ele virou todos os papeizinhos e montou um ser humano. Quando ele montou o ser humano, o que ele fez? Ele virou de volta, pronto, já estava montado o planeta. Ou seja, é uma simplicidade tão grande que as crianças têm a capacidade de lidar com os problemas que às vezes falta para a gente. Porque se fosse um de nós, até mesmo eu, a gente ia ficar o quê? Não, preciso montar o planeta, preciso montar o planeta, preciso montar o planeta. Aí você começa a se estressar, você começa a se desgastar desnecessariamente. E às vezes uma criança vem com toda a simplicidade e vai lá, resolve tranquilamente. O negócio é sempre importante de lembrar. O que você planta hoje, colherá amanhã, inevitavelmente. Seja nessa encarnação ou nas próximas. Não tem como fugir, não tem. Essa daí é uma contabilidade que não falha. Tanto é que hoje vocês estão o quê? Colhendo o que vocês plantaram. Não só vocês, nós, todo mundo no planeta Terra. Aí vai. Tudo volta. Vocês sabem que tudo volta. Isso te assusta ou te conforta? E aí? E aí, é preocupante ou é um alívio? Eu acho que é assim. Pelo menos para mim, você fala assim, preciso, né, agilizar o processo. Preciso agilizar. Então é assim, essa situaçãozinha é sempre bom a gente ter ela no subconsciente. Para quê? Para todos os momentos que a gente se deparar com alguma coisa, sabe, vem aquele estralinho e fala assim, deixa eu. Às vezes você vai naquela euforia, sem raciocinar, você vai na raiva, você fala, opa, peraí, o que eu fizer agora aqui, inevitavelmente, mais tarde eu vou colher, seja nessa encarnação ou nas próximas. Eu vou agora colocar um videozinho que vai dar uma resumidazinha de tudo que nós conversamos aqui. É um videozinho calmo, tranquilo, que vai ajudar e facilitar também a nossa compreensão.
Isso aí. E o objetivo qual que é? É compreender que é preciso harmonia íntima e equilíbrio moral na aquisição da pureza de coração, a qual fornece a reflexão da bondade do Criador através de nós. Ou seja, é aquilo lá que Jesus tanto queria quando ele comentou deixar vir a mim as criancinhas, é aquela situação. É a pessoa ter a simplicidade de uma criança. Se tiver com algum problema, alguma coisa, que venha ao encontro de Jesus com toda a confiança que uma criança vai ao encontro dos pais. Aquela criança indefesa ali, que está desamparada ou que ainda não sabe o que é certo e errado, quando se depara com alguma dificuldade, o que faz? Quer mais os pais, né? Quer os pais para quê? Porque vê ali um conforto, vê ali uma proteção. E que Jesus tanto quis dizer com isso é o quê? Justamente isso. Todos nós que estamos ainda na infância, o que a gente precisa? Ir ao encontro dele, com toda a simplicidade, a modéstia das crianças. Então é assim, se tem alguém que todos nós podemos contar, quem que é? Jesus. Então é esse recado que ele quis dizer com esse capítulo. E por fim, eu crio num ou um mundo melhor. Tá bom? Gratidão pelo momento e muito obrigado, tá? Por hoje aí, tá bom? Maravilha. Vimos aí que temos que crescer bastante, né? Só um pouquinho só. Só básico, né? Bom, todos entenderam a mensagem da noite de hoje? Restou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Um por vez? Pois não, Mirna? É que eu fiquei pensando numa coisa, né? A gente tem que nascer a criança e tal, para crescer, para evoluir, para passar por todo esse processo. E as crianças que nascem e morrem tão prematuramente, ela não teve tempo de fazer nada, né? Esse espírito ficou lá esperando tanto tempo na fila para encarnar, aí chega aqui, já volta de novo, vai lá para o final da vida. Isso é uma prova também. Sim, tanto para o espírito quanto para os pais. A gente vai ver isso no curso que nós estamos fazendo, a gente vai ver isso daí. Às vezes foi o tempo que o espírito precisou realmente para completar a sua tarefa, ou foi uma prova para os próprios pais. Porque imagina o sofrimento que os pais passam com a morte de um filho. Eles evoluem com isso ou não? Entendeu? Às vezes não é evolução só pelo ponto de vista daquele bebê que veio, mas tem quem mais está ligado com ele ali, entendeu? Às vezes a prova é mais para os pais. Sim. Porque para o espírito que encarnou e desencarnou, não tem diferença. Exatamente. Cumprir, né, o seu plano. Né? E tudo depende também da providência divina. Esse tempo que esse espírito vai ter outra oportunidade. Pode demorar mais, pode demorar menos. Tudo vai depender. Né? A gente não sabe essa resposta. Somente Deus sabe essa resposta. Como também aquele espírito que vem com alguma deficiência, seja ela física, intelectual, entendeu? Os pais não têm que mudar toda a rotina. Os dois pais trabalham, sei lá, já tem a vida nos trilhos, né? Conforme cada um tem em mente, né? Aí vem aquele bebê com alguma deficiência, e o que acontece com os pais? Eles conseguem manter a rotina? Não. E aí? É uma prova para os pais também? Entendeu? Às vezes é aquilo lá. O bebê com deficiência pode vir uma trajetória curta ou pode se estender. Esse espírito pode vir como um resgate, ele vem resgatar alguma coisa,
um espírito realmente evoluído, que veio realmente com o intuito de fazer o quê? Fazer com que os pais evoluam alguma coisa. Fazer com que os pais passem por algum tipo de prova. E não é um sofrimento para o espírito que tem o desencarne cedo. Não é, ele veio aqui, ficou 5, 10 aninhos e desencarnou. Nossa, ele está em um sofrimento danado. Não, ele vem já, talvez até com essa predisposição, vamos colocar assim. Programação, isso, exatamente. Vem com essa programação. Então, se oferecer para fazer aquilo. Exatamente. Porque o intuito é, talvez, os pais, entendeu? É sempre uma prova conjunta. Exatamente. Não tem assim separação. O espírito está resgatando e não tem nada a ver com os pais. Ainda mais no quesito familiar, né? Sempre é uma reunião de espíritos que vêm dispostos a um resgate. Não dá para separar filho de pai e mãe de filho. Eu passei de repente e peguei aquela criança ali que estava. Não é assim, não existe. É programado. Como também cunhado, sogra, e assim vai. No caso, eu posso ter sido sei lá, para ele, né? Vai saber. Vice-versa, né? Ele falou: minha vida tá legal. Aí chega um cunhado que, pelo amor de Deus, que sou eu, aí. Chega a sogra também. Faz parte, entendeu? Vocês programaram. Então. A sogra é um presente. Eu chamo de instrumento da evolução. Com certeza. É o meu míssil teleguiado de evolução. Carga, hein, gente? Que carga. Que carga, hein? Tá vendo, Adriana? Aí, ó. O meu, né, Adriana? Pois não. Eu acho que o seu cientista ainda está tentando consertar o mundo. Mas ele não percebeu, talvez, que o filho já deu a resposta para ele. O mundo é perfeito. Quem precisa de conserto, foi o que o menino consertou, foi o homem. Através da reforma íntima, né? Sim, o planeta é perfeito. As árvores, o mar, quem que estraga? O efeito estufa, por quê? Por isso que precisa de um ângulo, né? Um olhar, como se fosse infantil, né? De uma criança, para enxergar tudo de uma maneira mais. Enxergar os detalhes que às vezes a gente não está enxergando. Parece que tem uma venda nos nossos olhos. E a criança não, ela consegue enxergar com esses olhos da simplicidade, com esses olhos que é livre do orgulho, né? E é cheio de humildade. Mais alguém quer comentar? Só a Mirna do curso comentou? Pois, hein? Seu Paulinho? Tudo certo? Beleza, é que eles vão ter uma folguinha aí, né, de 2 semanas, né? Mas a gente não esquece das coisas, né? Principalmente nosso amigo aqui, que sabe quem vai fazer a prece. É o monitor da Isso, turma. nosso monitor da turma, que fica ali no prédio, né? Toda a sala tem monitor, não é verdade? Todo mundo adora o monitor. Agora chama líder. Lear? Líder da sala. Aí, ó. Então você pelo ali da líder, Ó, a resposta, né? Eu tirando da descontagem. Nossa, o A gente já comprou. Pois muito bem. Todo mundo de acordo, tudo certo, pessoal, tudo tranquilo? Todo mundo com a criança aí dentro de si? Mais ou menos. Eu falo por mim também. Deixa despertar a criança que existe dentro de nós. Exatamente. Deixa. Liberta-os. Bom, pessoal, então, mais uma vez agradecemos aí ao Vitão, eu chamaria de Rodrigo, pela palestra do noite de hoje. Acho que foi muito útil para todos nós. Com certeza conseguimos absorver aí mais um pouco do que a doutrina tem a nos oferecer de uma forma bem lúdica, bem serena, bem tranquila. É dessa forma que realmente consegue
tocar ainda mais nos nossos corações e abrir um pouco mais as nossas vidas. Bom, então vamos partindo para as vibrações desta noite. Vibrar é tirar lá do fundo do nosso coração e transmitir através do nosso pensamento aquela melhor forma de amor, aquela paz e aquele pensamento positivo. Então, em tranquila serenidade e confiantes no nosso Divino Mestre amigo, abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, pelos irmãos encarnados com tarefas definidas e pelos irmãos desencarnados. Vibremos pelos irmãos que se encontram na crosta, no umbral, nas trevas e no vale dos suicidas. Vibremos pelos irmãos desesperados. Vibremos pelos órfãos, órfãos de pais vivos e de pais desencarnados. Vibremos pelos hospitais, por todos os leitos de dor. E vibremos também por todas as equipes médicas que estão à frente desses nossos irmãos necessitados. Vibremos pelos irmãos presos na cela de cimento de ferro. Vibremos pela velhice desamparada, por todos os asilos e casas do repouso. Vibremos pelos órfãos, órfãos de pais vivos e de pais desencarnados. Vibremos pelos irmãos moribundos, pelos irmãos que não possuem um teto, que não possuem um lar. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos colegas de trabalho. Vibremos pela expansão do Evangelho. Vamos aproveitar e vibrar pelos nossos vizinhos. E neste momento, vamos imaginando o Evangelho aberto ao centro de nossa sala. E dele vai espargindo luzes coloridas que vão envolvendo desde o teto até o chão. Essas luzes coloridas vão envolvendo a todos que por lá habitam, pelos nossos filhos, pelos nossos companheiros, companheiras e até mesmo aqueles animaizinhos de estimação. E por fim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Ainda permanecendo nesta energia harmoniosa e tranquila, vamos fazendo um pensamento a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, que possamos retornar aos nossos lares, bem melhores do que aqui em Deus, vibrando todas essas energias renovadoras, para que possa acompanhar-nos e que possa também envolver a todos que por lá nos aguardam na chegada de nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.